Meu nome é Lorena Bastos. Tenho 34 anos e na noite que deveria ter sido a mais feliz da minha vida. Minha própria mãe ficou em frente a 112 convidados na minha festa de noivado. Pegou o microfone da cabine do DJ e tentou destruir tudo o que eu havia construído. Ela me chamou de desistente. Ela me chamou de fracassada. Ela disse a todos que eu não conseguiria nem manter um casamento. E disse tudo com um sorriso no rosto, como se estivesse fazendo um favor à sala ao expor a verdade sobre sua filha do meio. Meu pai se levantou de sua cadeira atrás dela, com a boca aberta, preparando-se para adicionar algo, talvez para se juntar, talvez para suavizar o golpe, como sempre fingia fazer. Mas antes que uma única palavra pudesse sair de seus lábios, meu noivo. Elias Andrade caminhou calmamente para a frente do salão. Ele pegou o segundo microfone da mesa. Ele olhou para minha mãe, depois para meu pai, depois para a multidão, e disse palavras que fizeram a taça de champanhe na mão de minha mãe escorregar de seus dedos e se estraçalhar no chão. Devo contar a eles porque vocês realmente atiraram. A sala ficou em silêncio mortal. Minha mãe, que segundos antes havia sido tão barulhenta e confiante, ficou com um tom de cinza que eu nunca havia visto em seu rosto. Meu pai caiu de volta em sua cadeira, como se alguém tivesse cortado todas as cordas que o mantinham em pé. E eu fiquei ali, 34 anos, tremendo, observando as duas pessoas que deveriam me amar mais neste mundo, finalmente ficarem cara a cara com a verdade da qual haviam fugido por mais de uma década. Mas para entender aquela noite, você precisa entender onde tudo começou. Você tem que voltar para uma pequena casa amarela na Rua das Acácias, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Foi lá que eu cresci, a filha do meio de Ronaldo e Viviane Bastos. Meu irmão mais velho, Leonardo, nasceu 2 anos antes de mim. Minha irmã mais nova, Patrícia, chegou 3 anos depois. De fora, parecíamos uma família sólida e respeitável. Meu pai trabalhava como supervisor de turno em uma fábrica de móveis na Avenida Tiradentes. Minha mãe era a recepcionista da frente de um consultório dentário no centro. Íamos à Igreja Batista Graça Maior todo domingo. Jantávamos juntos na maioria das noites e mantínhamos nosso gramado aparado porque Viviane Bastos preferiria parar de respirar do que ter os vizinhos cochichando sobre seu quintal. Mas dentro daquela casa amarela havia um sistema silencioso que eu não entendi até ser muito mais velha. Leonardo era o filho de ouro. Ele não podia fazer nada de errado. Ele era barulhento, carismático, o tipo de garoto que conseguia se safar de qualquer consequência. Ele nunca foi um aluno forte, mas meus pais tratavam seus boletins medíocres como triunfos. Quando ele trazia para casa um C em matemática, meu pai batia em suas costas e dizia: pelo menos o garoto está tentando. Quando eu trazia para casa um B mais em biologia avançada, minha mãe inclinava a cabeça e perguntava: por que não foi um A? Patrícia a caçula era o bebê em todos os sentidos da palavra. Ela era mimada e acariciada, e ouvia que era a garota mais bonita de Poços de Caldas todos os dias. Ela nunca precisava lavar a louça. Ela nunca precisava dobrar a roupa. Quando ela chorava, a casa inteira girava em torno de fazê-la parar. Quando ela queria algo, aparecia. E quando ela cometia erros, esses erros eram perdoados antes mesmo que ela tivesse a chance de se desculpar. Então havia eu, a filha do meio, a silenciosa, a garota que ficava em seu quarto lendo livros de biologia e flashcards de anatomia, enquanto Leonardo estava na rua e Patrícia girava em frente ao espelho da sala sendo elogiada por sua beleza. Eu era a responsável, a obediente à criança que nunca pedia nada, porque aprendi cedo que pedir coisas naquela casa significava ouvir as palavras: você deveria ser grata pelo que já tem. Mas havia uma pessoa que realmente me via. Uma pessoa que me fazia sentir que eu não era invisível em uma família que parecia feita para me ignorar. Essa pessoa era a mãe do meu pai, minha avó, vovó Odete.
Vovó Odete Maria Bastos era uma técnica de enfermagem aposentada que havia trabalhado por 31 anos no Hospital das Forças Armadas em Poços de Caldas. Ela havia segurado as mãos de soldados moribundos, confortado famílias enlutadas e trabalhado turnos duplos de 16 horas até que seus joelhos cedessem. Ela era forte e sábia e profundamente amorosa. Quando ela olhava para mim, ela não via a filha do meio invisível. Ela via uma futura médica. Lorena, ela diria sentada em sua varanda, com um copo de chá gelado equilibrado no joelho. Você tem as mãos de uma curadora e a mente de uma cientista. Você será a primeira médica desta família e eu vou garantir que nada impeça isso. Quando eu tinha 7 anos, vovó Odete abriu uma conta poupança em meu nome na cooperativa de crédito do centro. Ela depositou R$ 500 no primeiro dia. Nos anos seguintes, ela contribuiu fielmente todos os meses. Dinheiro de aniversário entrava. Bônus de feriado do hospital entravam. Eventualmente, todo o seu cheque de pensão mensal entrava. Ela contou aos meus pais sobre a conta. Ela lhes disse claramente que era destinada à minha educação na faculdade de medicina e absolutamente nada mais. Ela os fez prometer no sofá de sua sala, com a Bíblia aberta na mesa de centro, que protegeriam aquele dinheiro. Quando completei 16 anos, a conta tinha R$ 62.000. Aos 18, havia atingido R$ 89.000. Vovó Odete não era uma mulher rica. Ela morava em uma pequena casa de tijolos na Rua das Palmeiras, dirigia um sedã antigo de 15 anos e alternava os mesmos 3 vestidos de igreja todo domingo. Mas ela acreditava em mim com uma convicção que ia além de tudo o que eu já havia experimentado. Ela sacrificou confortos férias e roupas novas para que sua neta pudesse um dia atravessar um palco com um jaleco branco. Quando eu tinha 19 anos, durante o semestre de primavera do meu primeiro ano na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, vovó. Odete faleceu devido a complicações de insuficiência cardíaca congestiva. Ela tinha 78 anos. Eu estava ao lado dela no quarto do hospital. Eu segurei sua mão enquanto os monitores diminuíam. Suas últimas palavras para mim ditas em uma voz mal acima de um sussurro foram: "Vá ser médica, minha querida. O dinheiro está lá. Não deixe ninguém tirá-lo de você." Eu prometi a ela. Olhei em seus olhos, que se desvaneciam, e fiz uma promessa sagrada. Após o funeral, soube que o saldo da conta havia atingido R$ 104.000. Vovó Odete também mantinha uma pequena apólice de seguro de vida, e o pagamento de R$ 23.000 foi depositado na mesma conta, conforme as instruções em seu testamento. O total chegou a R$ 127.000. A conta permaneceu em meu nome, mas meus pais ainda estavam listados como cotitulares, porque a conta havia sido aberta quando eu era menor de idade, e a documentação nunca havia sido atualizada para removê-los. Eu não pensei 2 vezes sobre isso. Por que eu pensaria? Eles eram meus pais. Eles sabiam exatamente o que aquele dinheiro representava. Eles haviam prometido a uma mulher moribunda. Eles a viram sacrificar por mais de uma década. Certamente eles nunca tocariam naquilo. Mas as pessoas vão te surpreender, e às vezes essas surpresas vêm do último lugar que você esperaria. Eu me joguei nos meus estudos na UFMG com tudo que tinha. Eu era pré-medicina, formada em biologia com especialização em química. Minha agenda era brutal e eu amava cada segundo dela. Enquanto outros calouros estavam se ajustando à vida no dormitório e descobrindo como lavar suas próprias roupas, eu estava passando minhas noites na biblioteca de ciências, revisando mecanismos de reação de química orgânica e memorizando os ossos do esqueleto humano. Eu tinha um propósito. Cada noite tardia, cada manhã cedo, cada exame que eu tirava nota máxima me levava um passo mais perto da promessa que eu havia feito à vovó Odete. Meus professores notaram minha dedicação. Doutora Helena Alencar
a chefe do departamento de biologia, me chamou de lado após meu segundo semestre e me disse que raramente havia visto um aluno com minha combinação de disciplina e habilidade natural. Ela se ofereceu para ser minha orientadora acadêmica e me conectou com oportunidades de pesquisa no campus médico da UFMG. No final do meu segundo ano, eu estava trabalhando como voluntária na clínica de saúde do campus, acompanhando médicos nos hospitais da UFMG e mantendo um coeficiente de rendimento de 3,94. Eu estava no caminho certo. Eu estava exatamente onde deveria estar. De volta a Poços de Caldas, as coisas eram diferentes. Leonardo havia se formado no ensino médio com uma média de notas apenas suficiente e não tinha interesse na faculdade. Em vez disso, ele disse aos meus pais que queria abrir um negócio de estética automotiva. Ele não tinha plano de negócios, treinamento ou experiência. Mas meus pais, especialmente meu pai, agiam como se Leonardo tivesse anunciado que estava lançando uma das maiores empresas do país. Ronaldo Bastos andava pela Igreja Batista Graça Maior, dizendo a quem quisesse ouvir que seu filho seria um empresário, um empreendedor, um homem que faria seu próprio caminho. O problema era o capital. Leonardo precisava de dinheiro para alugar um espaço comercial, comprar equipamentos e fazer o negócio decolar. Soube mais tarde que os custos iniciais chegaram a aproximadamente R$ 55.000, uma quantia impressionante para um jovem de 21 anos, sem histórico de crédito e sem garantias. Meus pais não conseguiam um empréstimo comercial. O crédito deles era medíocre, na melhor das hipóteses. Leonardo certamente não conseguiria se qualificar sozinho. Eu não sabia de nada disso na época. Eu estava a 2 horas de distância, enterrada em meus livros, completamente alheia de que, de volta à Rua das Acácias, conversas estavam acontecendo a portas fechadas sobre minha conta, sobre o dinheiro da vovó Odete, sobre o fundo que deveria me sustentar durante a faculdade de medicina. Enquanto isso, Patrícia estava no meio do planejamento de um casamento elaborado. Ela tinha apenas 19 anos, noiva de um jovem chamado Davi Medeiros, e minha mãe estava tratando o evento como se fosse uma cerimônia real. Viviane Bastos queria um local, um vestido de grife, um bolo de 5 andares, uma banda ao vivo, flores importadas, tudo. Patrícia era sua filha caçula, e nada era extravagante demais para a princesa da família. Lembro-me de ligar para casa no outono do meu terceiro ano e ouvir minha mãe falar sem parar sobre os planos para o casamento de Patrícia. Ela descreveu o local, uma fazenda histórica restaurada nos arredores de Belo Horizonte, que custava R$ 18.000 apenas para alugar por uma noite. Ela falou sobre o buffet, o fotógrafo, os convites personalizados com letras douradas em relevo. Quando perguntei como eles estavam pagando por tudo aquilo, ela mudou de assunto tão rapidamente que eu deveria ter sentido um alerta no peito, mas não senti. Eu confiei neles. Eu, eu era ingênua e estava focada em meu próprio caminho. Eu me formei na UFMG em maio de 2013, com um bacharelado em ciências biológicas com louvor. Eu tinha 22 anos. Eu já havia feito o exame de proficiência em medicina e obti a 92ª percentagem. Eu havia sido aceita na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, em Ouro Preto, a cerca de 2 horas a leste de Poços de Caldas. A mensalidade era gerenciável com o fundo da vovó Odete, especialmente combinado com uma pequena bolsa de mérito que eu havia conquistado. Tudo estava se encaixando. Cada peça do quebra-cabeça que vovó Odete havia cuidadosamente construído ao longo de 15 anos estava se unindo exatamente como ela havia planejado. Eu ia para a faculdade de medicina. Eu ia honrar minha promessa. Mudei-me para Ouro Preto em julho de 2013 e comecei a orientação na UFOP. As primeiras semanas foram um turbilhão, cerimônia do jaleco, passeios pelo campus, conhecendo minha turma de 60 alunos que eram tão dedicados e apaixonados quanto eu. Eu senti que pertencia. Pela primeira vez na minha vida, eu não era a filha do meio invisível.
Eu era Lorena Bastos, estudante de medicina futura médica. O primeiro ano foi exaustivo, mas estimulante. Anatomia bioquímica, histologia, fisiologia. Eu estudei mais do que nunca e minhas notas refletiram isso. Terminei o primeiro ano em 11º lugar na minha turma. Naquele verão, entre meu primeiro e segundo ano, decidi acessar parte do dinheiro da conta para pagar o depósito da mensalidade do segundo ano e comprar livros e equipamentos atualizados. Eu entrei no site da cooperativa de crédito com o número da conta que eu havia memorizado desde a adolescência. A tela carregou. O saldo apareceu R$ 341,16. Eu olhei para o número. Atualizei a página. Saí e entrei novamente. Verifiquei o número da conta 3 vezes. O número não mudou. R$ 341, de R$ 127.000. Minhas mãos começaram a tremer. Minha visão embaçou. Eu podia sentir meu batimento cardíaco nas minhas têmporas, na minha garganta, nas minhas pontas dos dedos. Eu cliquei no histórico de transações e comecei a rolar. O que eu vi fez a sala girar ao meu redor. Ao longo de 3 anos, enquanto eu estava na UFMG e depois em Ouro Preto, meus pais haviam sistematicamente esvaziado a conta. Os saques começaram pequenos, R$ 2.000 aqui, R$ 1.500 ali, sempre feitos na agência física em Poços de Caldas, usando o acesso da conta conjunta. Então, os valores cresceram. R$ 10.000, R$ 15.000, R$ 20.000 de cada vez. Eu cruzei as datas com o que eu sabia sobre a linha do tempo dos eventos em casa. O padrão era inegável. Os grandes saques no outono e inverno de 2011 coincidiram exatamente com os custos iniciais do negócio de Leonardo. R$ 55.000 foram embora. Os saques na primavera e verão de 2012 corresponderam às despesas do casamento de Patrícia. R$ 38.000 para um único dia de celebração, uma festa para uma noiva de 19 anos. Saques adicionais cobriram despesas diversas, reformas de casa, um carro usado para Leonardo, móveis novos para a casa. Cada centavo que vovó Odete havia juntado ao longo de 15 anos, cada cheque de pensão que ela havia sacrificado, cada cartão de aniversário com uma nota de R$ 50 dentro, tudo havia sido gasto em tudo e em todos, exceto para o que era destinado. Liguei para minha mãe. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o telefone. Quando ela atendeu sua voz, era casual, até alegre, como se fosse uma terça-feira comum. Mãe, eu disse, e minha voz falhou na palavra. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro da vovó? Odete. Houve uma pausa. Apenas 2 segundos de silêncio. Mas nesses 2 segundos eu ouvi tudo o que precisava ouvir. Ela sabia. Ela sabia exatamente o que eu estava perguntando, e ela estava esperando por esta ligação. Lorena, esse dinheiro era para a família. Tivemos necessidades. Seu irmão precisava de um começo na vida. Sua irmã merecia um casamento bonito. Somos uma família, e a família compartilha. Esse dinheiro era para a faculdade de medicina. Eu disse. Vovó Odete o economizou por 15 anos. Ela lhes disse. Ela os fez prometer. Sua avó se foi Lorena e esse dinheiro parado em uma conta não estava fazendo bem a ninguém. Usamos onde era necessário. Pedi para falar com meu pai. Minha mãe disse que ele não estava disponível. Liguei para o celular dele. Ele não atendeu. Liguei novamente. Nenhuma resposta. Liguei mais 7 vezes naquela noite. Ele nunca atendeu. Sentei no chão do meu pequeno apartamento em Ouro Preto, cercada por livros de medicina e atlas de anatomia, e chorei até não conseguir mais respirar. Os dias que se seguiram foram os mais sombrios da minha vida. Eu tinha 23 anos sentada em um apartamento que mal podia pagar, olhando para uma conta de mensalidade de R$ 34.000 para o meu segundo ano de faculdade de medicina, sem ter como pagar. O fundo havia desaparecido.
A bolsa de mérito que eu tinha cobria apenas uma pequena parte do custo total. Empréstimos estudantis federais teriam ajudado, mas o processo levava tempo e os prazos estavam se aproximando rapidamente. Dirigi para Poços de Caldas em uma manhã de sábado para confrontar meus pais pessoalmente. A viagem de 2 horas pareceu 10. Quando estacionei na Rua das Acácias, a primeira coisa que notei foi que a casa parecia diferente. Nova pintura externa, nova porta da frente, um novo conjunto de pátio na varanda. A entrada havia sido recapeada. Tudo pago com dinheiro que deveria me comprar um futuro. Minha mãe abriu a porta e olhou para mim, como se eu fosse uma estranha que havia invadido sua propriedade sem ser convidada. Meu pai estava em sua poltrona reclinável na sala assistindo a um jogo de futebol. Ele não se levantou. Ele nem sequer olhou para mim. Eu preciso daquele dinheiro de volta. Eu disse parada no corredor entre a cozinha e a sala, tentando manter minha voz firme. Eu preciso para a faculdade. Foi para isso que serviu. Meu pai finalmente falou, sem tirar os olhos da televisão. Lorena, o dinheiro foi gasto. Já era. Não há nada para devolver. Você é inteligente. Você vai dar um jeito. Pegue empréstimos como todo mundo. Nem todo mundo teve uma avó que economizou por 15 anos para garantir que não precisassem de empréstimos. Eu respondi. Vocês roubaram de mim. Roubaram da vovó Odete. Aquela palavra, roubaram, fez minha mãe explodir. Ela deu um passo em minha direção com o dedo levantado. Sua voz aumentando para aquele tom que ela sempre usava quando queria encerrar uma conversa por intimidação. Não ouse usar essa palavra nesta casa. Nós somos seus pais. Tudo o que fizemos foi por esta família. Leonardo precisava daquele dinheiro para o negócio dele. Patrícia merecia um casamento decente. Você acha que é melhor que eles porque tirou notas altas? Você acha que aquele dinheiro tinha seu nome e que ninguém mais importava? Tinha meu nome. Eu disse baixinho. Literalmente, a conta estava em meu nome. Meu pai aumentou o volume da televisão. Fiquei ali por um longo momento olhando para os dois. Minha mãe com os braços cruzados e o queixo cerrado. Meu pai fingindo que eu não existia. E percebi algo que quebrou uma parte de mim que eu nem sabia que era frágil. Eles não estavam arrependidos. Eles não iriam me ajudar a consertar isso. Na mente deles, o que eles fizeram era justificado. Eu era a irracional por esperar que eles honrassem uma promessa feita a uma mulher morta. Voltei para Ouro Preto em silêncio. Sem música, sem rádio, sem ligações. Apenas o som da estrada e minha própria respiração. Nas 3 semanas seguintes, explorei todas as opções que pude encontrar. Solicitei ajuda financeira de emergência através da faculdade de medicina. Fui negada, porque o fundo tecnicamente ainda existia no papel, embora estivesse vazio. E o escritório de ajuda financeira disse que eu não atendia aos critérios para assistência por dificuldade com base na documentação que eu tinha. Solicitei empréstimos estudantis privados, mas não tinha cofiador e um histórico de crédito limitado. Fui aprovada para um pequeno empréstimo federal, mas cobria menos de 1/3 do que eu precisava. Fui ao escritório de ajuda financeira 3 vezes. Falei com o reitor dos estudantes 2 vezes. Cheguei a contatar uma clínica de assistência jurídica sobre a possibilidade de processar meus pais pelo dinheiro. A advogada com quem falei, uma jovem chamada Renata Alves, me disse que, como eles eram cotitulares da conta, o que eles fizeram era tecnicamente legal, mesmo que moralmente repreensível. Eles tinham o direito legal de sacar fundos de uma conta conjunta. Vovó Odete nunca havia criado um trust formal. Não havia nenhuma restrição legalmente vinculativa ao dinheiro. A promessa que ela havia extraído de meus pais era verbal inaplicável em tribunal. Sinto muito, Renata me disse. E eu podia ver em seus olhos que ela realmente sentia. Isso acontece mais frequentemente do que as pessoas pensam.
pais com acesso a contas destinadas a seus filhos. Há muito pouco recurso legal quando a estrutura da conta permite. Em agosto de 2014, eu não tive escolha. Não conseguia pagar minha mensalidade. Não consegui garantir empréstimos suficientes. Desisti da faculdade de medicina da UFOP. O dia em que entreguei meus papéis de desistência foi o dia em que quebrei a promessa que havia feito à vovó Odete. Sentei no meu carro no estacionamento da faculdade de medicina, segurando a cópia em carbono do formulário de desistência, e senti algo dentro de mim desmoronar. Não era apenas decepção ou tristeza, era luto. Luto real físico, como se alguém tivesse morrido de novo. Voltei para Poços de Caldas porque não tinha para onde ir. Mudei-me para o quarto de hóspedes na casa de uma amiga da faculdade chamada Solange Almeida, que morava em um pequeno apartamento perto do campus estadual. Ela não me cobrou aluguel pelos primeiros 2 meses. Ela apenas me deixou existir, me deu espaço para chorar e garantiu que eu comesse pelo menos uma refeição por dia. Meus pais, enquanto isso, não perderam tempo em construir sua versão da história. Em semanas, a narrativa na Igreja Batista Graça Maior era que Lorena havia desistido da faculdade de medicina porque não conseguia lidar com a pressão. Viviane disse às mulheres de seu círculo de oração que eu havia tido dificuldades com a carga de estudos, que o estresse havia sido demais, que eu simplesmente não tinha vocação. Ronaldo disse aos homens da diretoria de diáconos que eu sempre fui sensível demais para as exigências da medicina. Ninguém naquela igreja soube a verdade. Nenhuma alma sabia que a razão pela qual eu saí foi porque meus pais sacaram R$ 127.000 da conta que deveria financiar minha educação. A vergonha que eles deveriam ter carregado, eles transferiram para mim. Eu me tornei o exemplo, a garota que mirou alto demais e falhou. E a pior parte foi que eu permiti. Eu estava tão quebrada, tão humilhada, tão convencida de que talvez eles estivessem certos, que talvez eu não fosse forte o suficiente, que eu não corrigi o registro. Eu deixei a mentira prosperar. Eu carreguei o peso do roubo deles em meus próprios ombros e chamei isso de meu fracasso. Leonardo, aliás, levou seu negócio de estética automotiva à falência em 18 meses. Ele gastou R$ 55.000 do dinheiro da vovó Odete em um aluguel comercial que não conseguia manter equipamentos que não sabia usar e suprimentos que pediu em excesso. O negócio fechou no início de 2013. Ele nunca pagou um centavo de volta. Patrícia e Davi se divorciaram em 2 anos após seu casamento extravagante. A celebração de R$ 38.000 de sua união durou mais que a própria união. Patrícia voltou para a casa amarela na Rua das Acácias, para seu antigo quarto, e retomou sua posição como a bebê mimada da família. Enquanto isso, eu estava dormindo em um colchão de solteiro no quarto de hóspedes do apartamento de Solange, trabalhando em um emprego de meio período em uma empresa de suprimentos médicos, tentando descobrir como remontar as peças de uma vida que minha própria família havia despedaçado. 6 meses depois de desistir da faculdade de medicina, minha mãe me ligou com o que ela descreveu como uma notícia maravilhosa. Sua voz era brilhante e animada, a mesma voz que ela usava quando estava prestes a apresentar algo que ela já havia decidido e estava simplesmente me informando o resultado. Há um jovem na igreja, ela disse. O nome dele é Tiago Guedes. Ele acabou de se mudar de volta para Poços de Caldas, vindo de São Paulo. Ele trabalha em vendas farmacêuticas. Ele vem de uma boa família e ele tem perguntado sobre você. Eu disse a ela que não estava interessada. Eu tinha 23 anos desempregada em qualquer sentido significativo ainda de luto pela perda da minha carreira médica, e a última coisa que eu precisava era um relacionamento orquestrado pela mulher que havia desmantelado meu futuro. Mas Viviane Bastos não aceitava a recusa graciosamente. Ela ligou novamente e novamente. Ela convocou meu pai para ligar. Ela fez Patrícia me mandar mensagem. Ela até fez o pastor Aldair mencionar Tiago para mim depois do culto um domingo, quando cometi o erro de comparecer para manter a paz.
Ele é um bom homem, Lorena, pastor Aldair disse com a mão no meu ombro. Estável, temente a Deus. Sua mãe o admira muito. Eu deveria ter ouvido os sinos de alarme tocando no meu peito. Eu deveria ter reconhecido que qualquer homem que minha mãe endossasse tão agressivamente era um homem que servia aos interesses dela, não aos meus. Mas eu estava quebrada. Minha autoestima estava no ponto mais baixo. Eu havia passado meses absorvendo a narrativa de que eu era uma fracassada, uma desistente à filha que não conseguia se igualar. E quando um homem alto, bem vestido, com um sorriso confiante, apareceu em um almoço beneficente da igreja e me disse que eu era bonita, algo em mim quis acreditar que talvez esse fosse o caminho a seguir. Talvez eu não pudesse ser médica, mas pelo menos eu poderia ser uma esposa. Tiago Guedes era charmoso em público. Ele sabia exatamente como se comportar. Ele abria portas, puxava cadeiras, levava flores para minha mãe. Apertava a mão de meu pai com firmeza. Ele era o pretendente ideal aos olhos de todos na Igreja Batista Graça Maior. O que ninguém via, o que eu não vi completamente até estar legalmente ligada a ele, era o controle que vivia por baixo do charme. Namoramos por 8 meses. Durante esse tempo, Tiago lenta e metodicamente começou a remodelar minha vida para se adequar às suas preferências. Ele não gostava do meu trabalho na empresa de suprimentos médicos porque ele disse que me lembrava de uma carreira que eu não conseguia terminar. Ele sugeriu que eu largasse e encontrasse algo menos clínico. Ele não gostava de Solange porque ele disse que ela era uma má influência, embora Solange tenha sido a única pessoa que me apoiou quando meu mundo desabou. Ele queria que eu me mudasse para o apartamento dele antes do casamento. O que eu recusei, e essa recusa levou à primeira discussão real entre nós, uma conversa fria e calculada, onde ele me disse que eu estava sendo ingrata por sua paciência e generosidade. Nos casamos em abril de 2015, na Igreja Batista Graça Maior. A cerimônia foi modesta em comparação com o espetáculo do casamento de Patrícia, o que minha mãe fez questão de ressaltar várias vezes. Usei um vestido simples de cor marfim. Havia 40 convidados. A recepção foi realizada no salão social da igreja. Meus pais sentaram na primeira fila radiantes, como se aquele momento apagasse tudo o que haviam feito, como se me entregar a um homem que eles aprovavam fosse a solução para a dívida que me deviam. Os primeiros 6 meses de casamento foram toleráveis. Tiago viajava frequentemente a trabalho e, quando estava em casa, era bastante agradável se as coisas saíssem do jeito dele. Mas quando não saíam, quando o jantar não estava pronto a tempo, quando eu expressava uma opinião com a qual ele discordava, quando eu mencionava querer voltar a estudar, de alguma forma, seu comportamento mudava. Ele não levantava a mão. Ele não precisava. Sua arma era sua voz baixa, precisa e cortante. Ele conseguia desmantelar minha confiança em 3 frases. Você não conseguiu terminar a faculdade de medicina, Lorena. O que te faz pensar que pode terminar qualquer outra coisa? Seus próprios pais sabem que você não é capaz. É por isso que eles não investiram em você. Eu sou quem mantém esta casa funcionando. O mínimo que você poderia fazer é mantê-la em ordem quando estou aqui. Comecei a encolher. A mulher que havia sido classificada em 11º lugar em sua turma de faculdade de medicina, que havia obtido a 92ª percentagem no exame de proficiência em medicina, a quem vovó Odete havia dito que tinha a mente de uma cientista. Essa mulher estava desaparecendo. Em seu lugar estava alguém que eu não reconhecia. Uma esposa quieta e ansiosa, que andava na ponta dos pés em sua própria casa e pedia desculpas por existir. Foi Solange quem finalmente disse as palavras que eu precisava ouvir. Ela não havia parado de ser minha amiga, apesar dos esforços de Tiago para me isolar. Ela me ligava toda semana, às vezes 2 vezes, e eu respondia em sussurros do banheiro quando Tiago não estava em casa. Lorena, ela disse uma noite com a voz firme e séria. Eu preciso que você me ouça. Isso não é amor. Isso não é o que vovó Odete queria para você.
Ela não guardou aquele dinheiro para que você se encolhesse em nada por um homem que te trata como um inconveniente. Você precisa ir embora. Eu queria argumentar. Eu queria dizer a ela que ela não entendia que o casamento era difícil, que eu só precisava tentar mais. Mas mesmo enquanto as palavras se formavam em minha mente, eu sabia que eram mentiras. Eu estava me dizendo para evitar o ato aterrorizante de começar tudo de novo. O ponto de ruptura veio em uma noite de quinta-feira, em janeiro de 2017. Tiago havia chegado em casa de uma viagem de vendas de mau humor. Eu havia feito o jantar frango com arroz, uma refeição que ele geralmente gostava. Ele se sentou, deu uma mordida, empurrou o prato para o lado e me disse que estava sem graça e que eu não conseguia nem mesmo realizar tarefas domésticas básicas. Fiquei ali naquela cozinha com 26 anos, usando um avental que não queria usar em uma casa que não parecia minha, cozinhando para um homem que falava comigo como se eu fosse uma funcionária que consistentemente falhava em atender às expectativas. E algo mudou. Não foi dramático. Não houve explosão de raiva nem portas batendo. Foi mais silencioso que isso. Foi o som de uma porta se fechando dentro da minha própria mente. Uma porta que eu sabia que nunca mais se abriria. Estou indo embora, eu disse. Tiago levantou os olhos do celular com uma leve surpresa, como se eu tivesse dito algo levemente interessante, mas em última análise irrelevante. Saindo para onde? Ele perguntou. Deste casamento, desta casa, desta vida. Ele riu. Foi um som curto e desdenhoso. E ir para onde? De volta para seus pais, de volta para sua amiga com um apartamento de um quarto. Você não tem nada, Lorena. Você não é nada sem mim. Eu fui para o quarto. Arrumei uma única mala com roupas e a fotografia emoldurada da vovó Odete que estava na minha mesinha de cabeceira e saí pela porta da frente. Eu não olhei para trás. Dirigi até o apartamento de Solange e ela abriu a porta antes mesmo que eu batesse, porque ela estava esperando, como ela me disse mais tarde, por esta noite exata, por mais de um ano. Meus pais ficaram furiosos. Minha mãe me chamou de egoísta. Meu pai disse que eu estava jogando fora a estabilidade por orgulho. Leonardo me disse que eu estava sendo dramática. Patrícia, que já estava divorciada a essa altura, não disse nada, o que talvez tenha sido a resposta mais honesta que qualquer um deles ofereceu. O divórcio foi finalizado em setembro de 2017. Saí daquele tribunal com nada além da minha liberdade e um nome que eu não tinha certeza se queria manter. Mas pela primeira vez em anos, eu podia respirar. Começar de novo aos 26 anos, sem economias, sem carreira, e com os destroços de um casamento fracassado para trás, foi a coisa mais difícil que eu já fiz, mas também a mais necessária. Mudei-me para um pequeno apartamento tipo estúdio em Belo Horizonte, a 90 quilômetros de Poços de Caldas, porque precisava de distância física de tudo e de todos que haviam contribuído para a pessoa que eu havia me tornado, pequena, silenciosa e sufocada. Solange me ajudou a me mudar. Ela dirigiu uma van alugada com meus poucos pertences e passou o primeiro fim de semana me ajudando a montar o apartamento. Penduramos cortinas, montamos uma estante barata de um brechó e colocamos a fotografia da vovó Odete na mesinha de cabeceira ao lado da minha cama. Aquela fotografia se tornou minha bússola. Todas as manhãs eu olhava para o rosto dela e me lembrava da promessa que havia feito e da mulher que ela acreditava que eu ainda poderia me tornar. A primeira coisa que fiz foi conseguir um emprego. Eu não podia voltar para a faculdade de medicina, ainda não, talvez nunca. Mas eu podia usar o conhecimento e as habilidades que já havia adquirido. Candidatei-me a uma posição de coordenadora clínica em uma clínica de atenção primária chamada Clínica Médica Familiar Capital, na zona norte de Belo Horizonte. A clínica era dirigida por uma médica chamada Doutora Miriam Teles, uma internista rigorosa e sem rodeios que havia imigrado da Etiópia aos 20 e poucos anos e construiu sua prática do zero. Ela olhou meu currículo. Viu minha formação pré-medicina,
Um ano de faculdade de medicina, meu trabalho voluntário clínico, e me contratou na hora. Você é super qualificada para esta posição. A doutora Teles me disse durante a entrevista. Mas vejo que você está se reconstruindo. Eu respeito isso. Trabalhe duro, aprenda o lado comercial da medicina e veremos onde isso vai dar. Eu me dediquei totalmente ao trabalho. Gerenciava agendamentos de pacientes, coordenava encaminhamentos, lidava com autorizações de seguros e aprendi a máquina administrativa que mantém uma prática médica funcionando. Em 6 meses, a doutora Teles me promoveu a gerente da clínica. Em um ano, ela me incentivou a buscar um mestrado em administração de saúde por meio de um programa online da Universidade Estadual de Minas Gerais, UIMG. Ela até se ofereceu para ajustar meu horário de trabalho para acomodar minhas aulas. Eu me matriculei em setembro de 2018. Eu tinha 27 anos. 7 anos sentada em frente a um laptop em meu apartamento tipo estúdio, começando um programa de pós-graduação que eu estava pagando inteiramente sozinha. Sem fundo, sem apoio familiar, sem rede de segurança. Apenas eu, minha determinação e a fotografia da vovó Odete observando da mesinha de cabeceira. O programa levou 2 anos e meio. Eu trabalhava em tempo integral e estudava todas as noites e todos os fins de semana. Houve momentos em que a exaustão era tão avassaladora que eu queria desistir quando o peso de tudo o que eu havia perdido pressionava tanto que sair da cama parecia um ato de desafio contra a própria gravidade. Mas eu não desisti. Eu não podia. Vovó Odete não criou uma desistente mesmo que meus pais tivessem tentado me transformar em uma. Durante esse período, também comecei a fazer terapia. Encontrei uma terapeuta chamada doutora Ivone Cavalcante, em Belo Horizonte, que se especializava em trauma familiar e luto complexo. Sentada em seu consultório pela primeira vez, contei a ela minha história, o fundo, a traição, o casamento, a vergonha, e ela ouviu sem interrupção, sem julgamento. Quando terminei, ela me fez uma pergunta que abriu algo dentro de mim. Lorena, quando foi a última vez que alguém da sua família te disse que tinha orgulho de você? Eu não consegui responder. O silêncio se estendeu por um longo tempo e então eu disse a única coisa honesta que podia dizer. Vovó Odete. Ela foi a última e ela se foi há quase 10 anos. A doutora Ivone me ajudou a entender coisas que eu nunca havia sido capaz de articular sozinha. Ela me ajudou a ver o favoritismo, o bode expiatório, a maneira como meus pais me usavam como o reservatório da família, aquele de onde eles tiravam sem nunca reabastecer. Ela me ajudou a entender que o casamento com Tiago foi uma extensão da mesma dinâmica, uma continuação do padrão onde eu existia para servir às necessidades dos outros, enquanto minhas próprias necessidades eram desprezadas como egoístas. Ela também me ajudou a entender que curar não significava se reconciliar com as pessoas que me machucaram. Significava me reconciliar comigo mesma. Formei-me com meu mestrado em administração de saúde em maio de 2021. Eu tinha 30 anos. Atravessei aquele palco com Beca e Capelo e a única pessoa na plateia era Solange, que gritou meu nome tão alto que o reitor pareceu assustado. Eu ri pela primeira vez em anos. A essa altura, eu havia sido promovida novamente na Clínica Médica Familiar Capital. A doutora Teles, que havia se tornado uma mentora e uma figura materna improvável em minha vida, havia expandido sua prática para 3 unidades na região de Belo Horizonte. Eu era agora a diretora de operações das 3 clínicas, supervisionando uma equipe de 42 pessoas, gerenciando orçamentos, negociando contratos com provedores de seguros e ganhando um salário de R$ 92.000 por ano. Eu não era médica. Aquele sonho, em sua forma original, havia desaparecido. Mas eu estava na área da saúde. Eu estava fazendo a diferença e havia construído tudo do zero das cinzas do que minha família havia queimado. Meus pais quase não sabiam nada sobre minha vida durante esses anos. Reduzi o contato ao mínimo indispensável, um telefonema nos feriados, uma breve aparição no jantar de Natal,
onde ficava por exatamente 2 horas e não falava com ninguém de importância. Eles não perguntavam sobre minha carreira, não perguntavam sobre meu diploma, não perguntavam sobre nada que importava. Quando falavam comigo, era sempre no contexto do que eles precisavam. Eu podia mandar dinheiro para um concerto. Eu podia levar Patrícia para algum lugar. Eu podia pegar uma receita para meu pai. Eu dizia não todas as vezes, e cada não parecia uma pequena vitória. No verão de 2022, algo aconteceu que eu nunca esperei, algo que mudaria toda a trajetória da minha história e levaria eventualmente àquela festa de noivado e ao momento em que minha mãe perdeu o controle de mais do que apenas uma taça de champanhe. Eu conheci Elias Andrade. Eu conheci Elias em uma conferência de conformidade em saúde em Curitiba, Paraná, em julho de 2022. Eu tinha 31 anos. Ele tinha 33. Eu estava participando da conferência como representante da Clínica Médica Familiar Capital. Ele estava lá como palestrante, apresentando sobre conformidade regulatória e auditoria financeira para práticas médicas. Ele era um contador forense que havia passado os últimos 8 anos trabalhando para uma empresa privada, especializada em investigações de fraude em saúde e recuperação financeira. Ele era alto, com um rosto sério, que suavizava quando sorria, o que não era frequente em ambientes profissionais, mas o suficiente para notar. Ele usava óculos, falava com precisão e tinha o hábito de pausar antes de responder a qualquer pergunta, como se estivesse dando a cada palavra o respeito de consideração antes de liberá-la para o mundo. Havia uma autoridade silenciosa nele que achei imediatamente atraente, não a autoridade barulhenta e performática de Tiago, mas o tipo que vinha de realmente saber do que estava falando. Nos conhecemos durante uma pausa para o café entre as sessões. Eu estava perto da estação de bebidas, revisando a programação no meu telefone, quando ele se aproximou e perguntou se a apresentação sobre protocolos de auditoria de conformidade de dados de saúde valia a pena assistir. Eu disse que sim, e que a palestrante doutora Susana Falcão era particularmente boa em fazer conteúdo regulatório seco parecer relevante. Você parece frequentar muito esses eventos, ele disse. Eu gerencio 3 clínicas, eu respondi. As conferências são onde aprendo quais novos erros evitar. Ele riu, e foi o tipo de risada que me fez querer dizer algo inteligente novamente, só para ouvi-la mais uma vez. Conversamos por 20 minutos. Então participamos do mesmo painel da tarde e sentamos um ao lado do outro por acordo tácito. Após o término da conferência, ele perguntou se eu gostaria de jantar. Não de uma forma ensaiada e excessivamente suave, mas diretamente, quase formalmente, como se estivesse fazendo uma proposta que ele havia pensado cuidadosamente e concluído ser uma boa ideia. Eu disse sim. Jantamos em um pequeno restaurante italiano no bairro Batel, em Curitiba, e conversamos por 3 horas. Eu contei a ele sobre minha carreira. Ele me contou sobre a dele. Eu soube que ele havia crescido em Campinas, São Paulo, o único filho de um diretor de escola de ensino médio e de um oficial do Exército aposentado. Ele havia frequentado a Universidade Estadual de Campinas Unicamp para seu curso de graduação e depois a Fundação Getúlio Vargas FGV para seu mestrado em contabilidade. Ele era metódico, atencioso e possuía uma habilidade quase inquietante de ouvir. Não apenas ouvir, mas genuinamente ouvir, de uma forma que me fazia sentir que cada palavra que eu dizia importava. Começamos a namorar. Os primeiros meses foram cautelosos da minha parte. Eu havia sido tão queimada pelo meu casamento com Tiago que não confiava totalmente no meu próprio julgamento quando se tratava de homens. Eu procurava por sinais de alerta constantemente. Esperei que a máscara caísse, que o comportamento controlador emergisse, que os comentários cortantes disfarçados de preocupação aparecessem. Mas eles nunca vieram. Elias era consistente. Ele dizia o que queria dizer e queria dizer o que dizia. Ele não tentou me remodelar ou redirecionar minhas ambições. Quando eu contava a ele sobre meu trabalho,
Ele fazia perguntas de acompanhamento. Quando eu contava a ele sobre meus objetivos de longo prazo, ele perguntava como ele poderia apoiá-los. Quando eu disse a ele que estava fazendo terapia, ele não se assustou. Ele me disse que ele mesmo havia procurado um terapeuta depois de um período difícil em seus 20 e poucos anos e acreditava no valor do apoio profissional sem hesitação. Foi no quinto mês do nosso relacionamento, durante uma viagem de fim de semana a Monte Verde, em Minas Gerais, em dezembro de 2022, que contei a ele a história completa. Estávamos sentados em frente a uma lareira em uma cabana alugada, observando a neve cair pela janela, e ele me fez uma pergunta simples que abriu as comportas. Você mencionou uma vez que começou a faculdade de medicina, mas não terminou. O que aconteceu? Eu já havia contado fragmentos da história para outras pessoas, antes versões editadas, resumos higienizados que omitiam as piores partes. Mas algo na maneira como Elias perguntou com genuína curiosidade e zero julgamento me fez querer contar tudo. Então eu fiz. Contei a ele sobre a vovó Odete, sobre o fundo, sobre os 127 mil reais, sobre os saques, o negócio de estética automotiva de Leonardo, o casamento extravagante de Patrícia. Contei a ele sobre a ligação com minha mãe, sobre a viagem a Poços de Caldas, sobre meu pai, aumentando o volume da televisão. Contei a ele sobre a desistência da faculdade de medicina, a promessa quebrada à vergonha. Contei a ele sobre Tiago, sobre o casamento que era menos uma parceria e mais uma prisão. Contei a ele sobre o divórcio, a reconstrução, os anos de terapia e trabalho duro. Quando terminei o fogo, havia diminuído para brasas e meu rosto estava molhado de lágrimas que eu não sentira cair. Elias ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Seu queixo estava tenso. Suas mãos, descansando nos joelhos, estavam cerradas. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa e controlada, mas eu podia ouvir a raiva por baixo dela. Eles roubaram seu futuro, Lorena. Você sabe disso certo. Eles não pegaram emprestado. Eles não o redirecionaram. Eles o roubaram. O advogado disse que era tecnicamente legal. Eu sussurrei. Conta conjunta. Legalmente permitido e moralmente certo não são a mesma coisa, ele disse. E o fato de eles terem gasto 15 anos de economias de uma mulher morta e depois deixado você assumir a culpa por ter desistido, isso não é apenas roubo. Isso é crueldade. Ele me fez perguntas que nunca me haviam sido feitas antes. Qual banco era a conta? Quais eram as datas exatas dos saques? Havia alguma documentação escrita da vovó Odete sobre o propósito pretendido do fundo? Eu havia guardado algum dos extratos. Eu disse a ele que a conta era da cooperativa de crédito do centro. Eu disse a ele que havia impresso o histórico de transações quando descobri os saques em 2014 e havia guardado a impressão em uma pasta que carregava comigo em cada mudança, cada apartamento, cada novo capítulo. Contei a ele sobre o testamento da vovó Odete, que especificamente direcionava o pagamento do seguro de vida para ser depositado na conta poupança educacional de Lorena Bastos, com o propósito de financiar a mensalidade da faculdade de medicina. Elias olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Lorena, ele disse, eu sou um contador forense. Rastrear dinheiro e documentar má conduta financeira é o que faço para viver. Você me deixaria examinar esses registros? Eu hesitei. Não porque eu não confiasse nele, mas porque parte de mim havia aceitado a perda. Eu havia construído uma nova vida. Eu havia avançado. Investigar os destroços parecia perigoso, como reabrir uma ferida que acabara de começar a cicatrizar. Mas outra parte de mim, a parte que ainda ouvia a voz da vovó Odete em sua varanda me dizendo que eu tinha as mãos de uma curadora. Essa parte precisava que a verdade fosse documentada, não para um processo, não por vingança, mas para o registro, para a prova de que eu não era a fracassada que meus pais contaram ao mundo que eu era. Sim, eu disse. Olhe tudo.
Elias passou os 3 meses seguintes silenciosa e metodicamente construindo uma linha do tempo financeira completa. Ele obteve cópias dos registros de transações da cooperativa de crédito do centro através de um processo de solicitação formal. Ele cruzou cada saque com registros públicos, recibos e documentos que eu havia guardado ao longo dos anos. Ele puxou os registros de registro comercial da empresa de estética automotiva de Leonardo e combinou a data de formação e os gastos iniciais de capital com os primeiros grandes saques da conta. Ele encontrou a fatura do local onde o casamento de Patrícia foi realizado e combinou o valor com um saque feito 3 dias antes do vencimento do depósito. Ele compilou tudo em uma pasta limpa e organizada. Abas separadas por ano, cada saque documentado com a data-valor e despesa correspondente. Uma página de resumo na frente mostrava todo o arco desde o primeiro depósito de R$ 500 pela vovó Odete em 1996 até o saque final pelos meus pais em janeiro de 2014, que deixou a conta em R$ 341,16. No final da pasta, ele incluiu uma cópia do testamento da vovó Odete, a seção relevante destacada, que afirmava explicitamente que os rendimentos do seguro de vida eram designados para a conta poupança educacional de Lorena Bastos para mensalidades da Faculdade de Medicina. Ele também incluiu uma declaração autenticada do advogado de inventário, que havia cuidado do testamento da vovó Odete, confirmando a intenção do legado. Este não é um caso legal. Elias me disse quando me apresentou a pasta em uma tarde de domingo em seu apartamento em Campinas. O prazo de prescrição já passou e a questão da cotitularidade da conta torna a recuperação civil improvável. Mas este é um registro documentado de exatamente o que aconteceu. Cada centavo, cada data, cada mentira. Se você precisar que a verdade seja exposta em preto e branco, está bem aqui. Eu segurei aquela pasta em minhas mãos e senti algo que não esperava. Não raiva, não luto, mas alívio. Por mais de uma década, a história da minha saída da faculdade de medicina havia sido contada por outras pessoas, moldada para protegê-las e me envergonhar. Agora, pela primeira vez, a verdade existia em uma forma que não podia ser discutida ou reescrita. Em março de 2023, Elias me pediu em casamento. Estávamos na Fazenda Imperial, em Petrópolis, em uma varanda com vista para os jardins, e ele se ajoelhou com um anel que, como ele me disse depois, havia pertencido à sua avó, um diamante modesto em uma aliança de ouro vintage. Ele disse que queria passar a vida com alguém que havia sido derrubada pelas pessoas que deveriam tê-la levantado, e que havia se levantado de qualquer maneira. Ele disse que amava minha força, minha inteligência e minha recusa em me tornar amarga, mesmo quando a amargura teria sido justificada. Eu disse sim antes que ele terminasse a frase. Começamos a planejar a festa de noivado para o final de junho. Elias queria hospedá-la no Ouro Minas Palace Hotel, em Belo Horizonte, um local elegante com jardins e espaço para eventos privados. Ele queria que fosse lindo e insistiu em pagar por tudo. Ele me disse que eu merecia uma celebração. Uma de verdade. Não a versão reduzida e apologética de alegria que minha família havia me condicionado a aceitar. A lista de convidados se formou facilmente. Do meu lado incluía Solange, a doutora Teles, e seu marido, colegas da Clínica Médica Familiar Capital. Amigos do meu programa de pós-graduação e vizinhos do complexo de apartamentos onde eu morava em Belo Horizonte. Do lado de Elias, incluía seus pais, o senhor e a senhora Andrade, que eram calorosos e acolhedores, e me trataram como uma filha desde a primeira vez que nos encontramos. Ele também convidou amigos da faculdade, colegas profissionais e membros da família estendida. A questão de convidar meus pais pairava sobre o processo de planejamento como uma nuvem de tempestade. Elias deixou a decisão inteiramente para mim. Ele não me pressionou em nenhuma direção. Ele simplesmente disse: seja qual for a sua decisão, eu a apoiarei.
mas quero que você faça a escolha por si mesma, não por culpa ou obrigação. Pensei nisso por semanas. Parte de mim queria excluí-los completamente, traçar uma linha clara e proteger a noite da toxicidade deles. Mas outra parte de mim, a parte que ainda carregava a esperança de que as famílias pudessem mudar, a parte que ainda desejava que minha mãe um dia olhasse para mim e dissesse que estava orgulhosa, essa parte venceu. Enviei o convite. Minha mãe ligou no dia em que o recebeu. Sua voz carregava aquela mistura familiar de surpresa e direito que eu havia aprendido a reconhecer como seu modo padrão. Uma festa de noivado no Ouro Minas. É um lugar muito caro, Lorena. Quem está pagando por tudo isso? Elias e eu estamos pagando, eu disse. E quem é esse Elias? Nunca o conhecemos. Você nem nos contou que estava namorando alguém. Estou contando agora. Vocês estão convidados. É dia 24 de junho. Espero que possam vir. Houve uma longa pausa. Seu pai e eu estaremos lá, ela disse. E havia algo em seu tom, uma rigidez, uma qualidade controlada, a qual eu deveria ter prestado mais atenção. Estaremos todos lá. Leonardo e Patrícia também. Contei a Elias sobre a ligação. Ele ouviu atentamente, então fez uma pergunta que eu não entendi completamente na época. Lorena, você tem uma fotografia recente da sua família reunida, vocês 5. Eu disse a ele que tinha uma do Natal, de 3 anos atrás, guardada no meu celular. Ele assentiu e não disse mais nada sobre isso. Nas semanas que antecederam a festa, notei Elias fazendo ligações à noite, falando baixinho, fazendo anotações. Quando perguntei no que ele estava trabalhando, ele me disse que era um projeto de trabalho, uma auditoria complicada que exigia horas extras. Eu não insisti. Confiei nele completamente e eu estava ocupada com os preparativos da festa. O que eu não sabia era que Elias havia passado aquelas semanas fazendo algo extraordinário. Ele havia entrado em contato com 3 ex-colegas da vovó Odete do Hospital das Forças Armadas. Ele havia localizado o advogado de inventário que cuidou de seu testamento. Ele havia obtido uma gravação digital de um discurso que vovó Odete havia feito em um banquete de aposentadoria em 2007, um discurso no qual ela falava sobre sua neta e o fundo de faculdade de medicina que ela havia construído. Ele havia pegado a pasta de registros financeiros e criado uma apresentação visual simplificada. Gráficos e linhas do tempo, e valores em dinheiro, que contava a história completa do fundo, do início ao fim. Ele estava se preparando para uma possibilidade que esperava que não acontecesse, mas sabia que provavelmente aconteceria. Ele conhecia meus pais não pessoalmente, mas através do padrão de comportamento que eu havia descrito a ele ao longo do nosso relacionamento. Ele sabia que Viviane Bastos não podia deixar sua filha ter um momento de alegria sem se intrometer, sem remodelar a narrativa, para manter seu controle, e ele estava pronto. 24 de junho chegou quente e dourado. O tipo de noite de verão mineira, onde a luz transforma tudo em âmbar e o ar cheira a madressilva e grama recém-cortada. O Ouro Minas Palace Hotel estava deslumbrante. O espaço do evento abria para um jardim bem cuidado, e as mesas estavam arranjadas sob um dossel de luzes cintilantes que lançavam um brilho suave sobre a roupa de mesa branca e os copos de cristal. Havia arranjos de flores em todas as mesas, peônias brancas e rosas cor-de-rosa suaves, e um DJ montado perto da entrada com um sistema de microfone sem fio. Solange chegou cedo para me ajudar a me arrumar. Ela fechou o zíper do meu vestido de coquetel bordô profundo que eu havia encontrado em uma boutique no centro de Belo Horizonte, e ela prendeu meu cabelo em um estilo que ela disse. Me fazia parecer uma mulher que havia conquistado o mundo. Ela colocou uma fina corrente de ouro em meu pescoço, uma que havia pertencido à vovó Odete, uma que eu havia guardado em uma pequena bolsa de veludo por 15 anos. Ela está com você esta noite, Solange disse, tocando a corrente levemente.
Ela sempre esteve com você. Os convidados começaram a chegar às 18 horas. Os pais de Elias, o senhor Haroldo Andrade e a senhora Dolores Andrade, estavam entre os primeiros a chegar. A senhora Andrade me abraçou como se eu já fosse sua filha e me disse que eu estava radiante. O senhor Andrade apertou minha mão e disse: Nosso filho escolheu bem. Temos a honra de recebê-la nesta família. O calor deles era tão genuíno, tão descomplicado, que fez algo doer atrás das minhas costelas. A doutora Teles chegou com seu marido Bruno e me entregou um cartão que mais tarde abri para encontrar uma carta manuscrita, dizendo o quanto ela tinha orgulho da mulher que eu havia me tornado. Meus colegas vieram com presentes e abraços e histórias sobre as vezes em que eu mantive a clínica funcionando durante dias difíceis. Às 19 horas, o salão estava cheio. 112 convidados, rindo, conversando, brindando. Elias ficou ao meu lado na frente do salão e levantou sua taça. Ele agradeceu a todos por terem vindo. Ele falou sobre me conhecer na conferência em Curitiba, sobre a conversa na estação de bebidas, sobre o jantar no restaurante italiano, onde ele soube em 20 minutos que eu era a mulher com quem ele queria passar a vida. Ele falou sobre minha força, minha resiliência e a jornada que eu havia percorrido para me tornar a pessoa ao seu lado. A sala aplaudiu. Solange enxugou os olhos. A senhora Andrade assentiu com um sorriso que era caloroso e feroz. E por um momento me senti completa, inteiramente feliz. Minha família chegou atrasada. Eles entraram às 19 horas e 30 minutos. 30 minutos depois que o evento havia começado oficialmente, um movimento que eu reconheci imediatamente como intencional. Viviane Bastos não entrava em salões. Ela fazia entradas. Ela usava um vestido verde jade com joias de ouro e caminhava com a postura de uma mulher que esperava que o salão se ajustasse à sua presença. Meu pai a seguiu em um terno escuro com o rosto neutro, as mãos entrelaçadas na frente dele, como se estivesse em um funeral em vez de uma celebração. Leonardo usava uma camisa um pouco apertada demais e sapatos um pouco brilhantes demais. Patrícia os seguiu em um vestido amarelo pálido, olhando para o celular. Nenhum deles me abraçou quando chegaram. Minha mãe ofereceu uma bochecha para beijar. Meu pai assentiu. Leonardo disse: Lugar legal. E imediatamente foi para o bar. Patrícia olhou para o meu anel e não disse nada. Durante a próxima hora, eles circularam. Minha mãe se posicionou em uma mesa perto do centro do salão e presidiu a corte, contando a quem quisesse ouvir sobre a família Bastos, curando cuidadosamente as informações que compartilhava. Ela falou sobre Leonardo e seu empreendedorismo. Ela falou sobre Patrícia e sua resiliência após um primeiro casamento difícil, convenientemente omitindo que sua própria filha também era divorciada. O que ela não falou foi sobre mim. Nenhuma vez, em qualquer conversa que eu ouvi, ela mencionou minha carreira, meu diploma ou qualquer coisa que eu havia realizado na última década. Às 20 horas e 15 minutos, o DJ anunciou que o palco estava aberto para quem quisesse dizer algumas palavras sobre o casal. Solange foi a primeira. Ela falou sobre os anos de amizade, sobre a noite em que eu apareci em sua porta com uma mala e uma fotografia emoldurada sobre me ver reconstruir do zero. Seu discurso foi engraçado, cru e honesto, e a sala a adorou. A senhora Andrade foi a próxima. Ela falou sobre o caráter de seu filho e a alegria que sentia em vê-lo encontrar uma parceira digna de seu coração. Ela olhou para mim quando disse: Lorena, você é tudo o que oramos para que nosso filho encontrasse. Bem-vinda à família Andrade. Você é nossa agora. A doutora Teles se levantou e fez observações breves, mas poderosas, sobre minha ética de trabalho e minha integridade. Ela me chamou de uma das melhores profissionais com quem já havia trabalhado e disse que o sistema de saúde era melhor porque eu estava nele. A sala estava cheia de amor e afirmação. Elias apertou minha mão. Eu estava radiante. E então minha mãe se levantou.
Ela não esperou por um convite. Não levantou a mão nem chamou a atenção do DJ. Ela caminhou diretamente até a cabine do DJ, estendeu a mão sobre a mesa e pegou o microfone sem fio do suporte. O DJ, assustado, olhou para Elias, que balançou a cabeça ligeiramente, mas era tarde demais. Viviane Bastos tinha o microfone e tinha a atenção da sala. Ela sorriu amplamente, exibindo cordialidade como sempre fazia em público, revestindo cada palavra de doçura enquanto enfiava uma faca entre as costelas. Boa noite a todos, ela começou. Para aqueles que não me conhecem, sou Viviane Bastos, a mãe da noiva, e só quero aproveitar um momento para compartilhar algumas palavras sobre minha filha. A sala se acomodou em uma atenção polida. Senti meu estômago apertar. Bem, a maioria de vocês aqui hoje à noite conhece Lorena do trabalho dela ou deste homem ao lado dela. E tenho certeza que ela pintou um lindo retrato de si mesma. Mas, como sua mãe, acho importante que as pessoas na vida dela saibam a história completa. Ela fez uma pausa para causar efeito. O sorriso se alargou. Minha filha desistiu da faculdade de medicina. Ela não conseguiu lidar com a pressão. E então ela se casou e também não conseguiu lidar com isso. Dois dos maiores compromissos que uma pessoa pode assumir, e ela desistiu de ambos. A sala ficou em completo silêncio. Eu podia ouvir o gelo nas taças. Eu podia ouvir o zumbido fraco das luzes cintilantes acima de nós. Cada olho na sala se moveu para mim, depois para minha mãe, depois de volta para mim. Então, quando a vejo aqui hoje à noite celebrando outro noivado, só quero dizer que espero que este dure. Espero que a terceira vez seja o encanto para minha Lorena. Ela riu uma risada alta, brilhante e performática e olhou ao redor da sala esperando que outros se juntassem a ela. Ninguém o fez. O silêncio era sufocante. Solange havia se levantado de sua cadeira, seu rosto endurecido de fúria. A senhora Andrade havia colocado a mão plana sobre a mesa, como se estivesse fisicamente se contendo. Meu pai se levantou de sua cadeira, ajustando seu paletó, preparando-se para falar. Provavelmente para suavizar o golpe, com uma de suas declarações neutras características que pareciam apoiar, mas na verdade reforçavam qualquer dano que minha mãe acabara de causar. Mas antes que ele pudesse abrir a boca, Elias soltou minha mão, deu um passo à frente e pegou o segundo microfone da mesa ao lado da cabine do DJ. Elias ficou na frente do salão com o microfone na mão e uma calma que eu sabia não ser passiva, mas deliberada. Ele não estava reagindo. Ele estava pronto para isso. Ele havia antecipado, preparado, e agora estava executando um plano que havia construído com a mesma precisão que ele aplicava a cada auditoria forense que já havia conduzido. Ele olhou primeiro para minha mãe, depois para meu pai, que havia congelado na metade entre sentar e levantar. Então ele se virou para o salão. Senhora Bastos, ele disse, sua voz uniforme e clara. Agradeço por compartilhar sua perspectiva sobre a vida de sua filha. Já que estamos sendo transparentes esta noite, acho que os convidados nesta sala merecem a história completa, não apenas a versão que você tem contado na última década. Então, deixe-me fazer uma pergunta simples na frente de todos aqui. Ele fez uma pausa. O salão estava em total silêncio. Devo contar a eles por que vocês realmente atiraram. Minha mãe piscou. O sorriso havia desaparecido. Sua boca se abriu ligeiramente e depois se fechou. Ela olhou para meu pai, que havia se encolhido de volta em sua cadeira como um homem que acabara de ouvir um veredito. Eu não sei do que você está falando, minha mãe disse, mas sua voz havia perdido seu volume e sua autoridade. Ela estava abalada. Elias alcançou debaixo da mesa ao lado dele, onde havia colocado uma pasta de couro mais cedo, e a abriu. Ele removeu uma única folha de papel, um documento de resumo e a levantou para que o salão visse. Lorena não desistiu da faculdade de medicina porque não conseguiu lidar com isso, ele disse.
Ela estava em 11º lugar em sua turma na Faculdade de Medicina da UFOP. Ela obteve a 92ª percentagem no exame de proficiência em medicina. Ela tinha um coeficiente de rendimento de 3,94 na graduação da UFMG. Ela era uma das alunas mais fortes de seu programa. Ele deixou isso assentar. Eu podia ver cabeças se virando. Pessoas recalculando o que acabavam de ouvir de minha mãe contra esta nova informação. Lorena deixou a faculdade de medicina porque seus pais, Ronaldo e Viviane Bastos, drenaram o fundo da faculdade de medicina que havia sido estabelecido por sua avó, Odete Maria Bastos, uma enfermeira aposentada, que passou 15 anos economizando cada centavo que podia para que sua neta pudesse se tornar médica. Ele virou a página. O fundo totalizou R$ 127 mil durante um período de aproximadamente 3 anos. Enquanto Lorena estava fora estudando seus pais, sacaram cada centavo. R$ 55 mil foram usados para financiar um negócio falido de estética automotiva para o filho deles, Leonardo, um negócio que fechou em 18 meses. R$ 38 mil foram usados para pagar um casamento extravagante para a filha deles. Patrícia, um casamento que terminou em divórcio em 2 anos. O saldo restante foi gasto em reformas de casa, despesas pessoais e um veículo usado. A sala ficou em silêncio de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Não era o silêncio educado da atenção. Era o silêncio atordoado da revelação. As pessoas olhavam para meus pais da mesma forma que se olha para uma manchete em que não se consegue acreditar. Elias continuou. Quando Lorena descobriu que o fundo estava vazio, ela não tinha como pagar sua mensalidade. Ela explorou todas as opções disponíveis. Ajuda financeira, empréstimos privados, recurso legal. Ela não conseguiu garantir o financiamento de que precisava. Foi forçada a desistir e, em vez de admitir o que haviam feito, seus pais disseram à sua igreja, à sua comunidade e à sua família estendida que Lorena havia desistido porque não era inteligente ou forte o suficiente para lidar com a faculdade de medicina. Ele puxou outro documento da pasta. Esta é uma cópia do testamento de Odete Maria Bastos. Nele, ela instrui que os rendimentos de sua apólice de seguro de vida R$ 23,000 sejam depositados em e, estou citando diretamente a conta poupança educacional de Lorena Bastos, com o propósito de financiar a mensalidade da Faculdade de Medicina, não despesas familiares, não um negócio, não um casamento, mensalidade da Faculdade de Medicina. Ele colocou o documento na mesa. Eu sou um contador forense. Passei 8 anos investigando má conduta financeira. Rastreei cada saque, combinei-o com as despesas correspondentes e documentei a linha do tempo financeira completa. Cada centavo é contabilizado. Os registros são completos e irrefutáveis. Ele se virou para olhar diretamente para minha mãe. Senhora Bastos, você se levantou aqui hoje à noite e chamou sua filha de desistente. Você a chamou de fracassada. Você disse que ela não conseguia lidar com compromissos, mas a verdade é que Lorena não falhou. Ela foi falha por você, por seu marido, pelas 2 pessoas que prometeram a uma mulher moribunda que protegeriam seu legado e, em vez disso, o gastaram em um negócio que ruiu e um casamento que não durou. A taça de champanhe que minha mãe estava segurando, aquela que ela havia levado para a cabine do DJ e segurado durante todo o seu discurso, escorregou de seus dedos e atingiu o chão de pedra com um estalo nítido e claro. Ela não se abaixou para pegá-la. Ela encarou Elias com uma expressão que mudou rapidamente de choque para raiva, para algo que poderia ter sido medo. Você não tem o direito. Ela começou, mas sua voz estava fina e rachada. Eu tenho todo o direito, Elias disse. Vou me casar com esta mulher e não vou ficar aqui e permitir que ela seja humilhada pelas mesmas pessoas que lhe tiraram tudo e depois a culparam por não ter nada. Meu pai finalmente falou sua voz baixa e rouca.
Este é um assunto de família. Este não é o lugar. Elias se virou para ele. Senhor Bastos, você tornou isso um assunto público quando sua esposa pegou aquele microfone e chamou sua filha de fracassada na frente de 100 pessoas. Ela escolheu este local. Ela escolheu esta audiência. Eu estou simplesmente fornecendo essa informação que ela omitiu. Leonardo havia se levantado do bar com o rosto tenso. Cara, você não conhece nossa família. Você não sabe pelo que passamos. Elias nem sequer olhou para ele. Eu sei exatamente pelo que você passou, Leonardo. Você gastou 55 mil reais das economias de sua avó em 18 meses e nunca pagou um centavo de volta. Sente-se. Leonardo se sentou. Patrícia estava chorando na mesa rímel, escorrendo pelo rosto. Meu pai estava apertando a borda da mesa com tanta força que seus nós dos dedos haviam ficado pálidos. Minha mãe estava imóvel, os cacos de vidro ao redor de seus pés, capturando as luzes cintilantes como diamantes espalhados. A senhora Andrade se levantou de sua cadeira. Ela não pegou um microfone. Ela não precisava. Sua voz carregava o peso de uma mulher que havia passado 30 anos como esposa de um oficial militar e estava acostumada a comandar a tensão. Já ouvi o suficiente, ela disse. Ronaldo Viviane, vocês foram convidados para esta celebração por cortesia de uma filha que francamente não lhes deve nada. Se vocês não podem estar nesta sala para apoiar Lorena e meu filho, então devem ir embora. Minha mãe olhou para a senhora Andrade como se tivesse levado um tapa. Ninguém falava com Viviane Bastos daquele jeito, nem na igreja, nem em casa, nem em lugar nenhum. Mas a senhora Andrade não era de Poços de Caldas. Ela não fazia parte do ecossistema que minha mãe controlava. Ela era uma mulher sem nada a perder nesta troca e absolutamente sem paciência para a performance que acabara de testemunhar. Colobisher. Meu pai tentou usando o primeiro nome da senhora Andrade como se a familiaridade pudesse acalmar a situação. É senhora Andrade para você, ela respondeu calmamente, e minha declaração permanece. Minha mãe se abaixou lentamente, pegou sua bolsa da mesa e se virou para sair. Meu pai se levantou para segui-la. Leonardo já estava indo para a porta. Patrícia hesitou. Olhou para mim com os olhos vermelhos e por um momento pensei que ela poderia ficar. Mas não ficou. Ela os seguiu para fora. A porta se fechou atrás deles e a sala exalou. Elias largou o microfone, caminhou até onde eu estava e pegou minhas duas mãos nas suas. Ele olhou para mim com aqueles olhos castanhos firmes e disse baixinho o suficiente para que só eu pudesse ouvir: Sinto muito que eles tenham feito desta noite sobre eles mesmos. Mas esta ainda é a nossa noite, e as pessoas nesta sala te amam. Olhei ao redor. Solange estava de braços cruzados, assentindo com lágrimas escorrendo livremente. A doutora Teles segurava a mão do marido, sua expressão firme e orgulhosa. Os pais de Elias estavam juntos, unificados, inabaláveis. Meus colegas, meus amigos, cada pessoa naquela sala que havia vindo para celebrar, todos ainda estavam lá. Eles não haviam ido embora. Eles haviam testemunhado o pior da minha família e haviam ficado. Peguei uma nova taça de champanhe da mesa mais próxima e a levantei. A vovó Odete, eu disse. Ela economizou tudo o que tinha para que eu pudesse ter um futuro e passarei o resto da minha vida garantindo que seu sacrifício não foi em vão. A sala ergueu suas taças em uníssono e a festa continuou. Os dias seguintes à festa de noivado foram uma estranha combinação de exaustão e clareza. Na manhã seguinte, ao evento, acordei no quarto de hotel, no Ouro Minas Palace Hotel, ao lado de Elias, e pela primeira vez em minha vida adulta, não senti o peso da mentira pressionando meu peito. A verdade estava lá fora, não sussurrada em uma sessão de terapia ou confidenciada em uma conversa privada, mas falada claramente na frente de 112 testemunhas. Meus pais não podiam mais controlar a narrativa.
A história de Lorena Bastos, a desistente que não conseguia lidar com a pressão, estava terminada. Em seu lugar estava a história real, aquela que eu havia vivido. Minha mãe não ligou no dia seguinte ou no dia seguinte. Na verdade, ela não entrou em contato por 3 semanas inteiras. Quando finalmente o fez, foi através de uma mensagem de texto enviada às 23 horas com 2 frases. O que seu noivo fez foi imperdoável. Você humilhou esta família. Li uma vez, depois coloquei meu celular na mesinha de cabeceira, ao lado da fotografia da vovó Odete. Não respondi. Meu pai ligou uma semana depois. Sua voz estava baixa e esvaziada da indiferença passiva que ele geralmente carregava. Ele não pediu desculpas. Ele não reconheceu o que ele e minha mãe haviam feito com o fundo. Em vez disso, ele me fez uma pergunta que revelou mais sobre seu caráter do que qualquer confissão poderia. Lorena, você sabe quantas pessoas da igreja ligaram para sua mãe desde aquela festa? Você sabe o que as pessoas estão dizendo? Não, eu disse. Eles estão dizendo que roubamos de você. Eles estão dizendo que somos a razão pela qual você deixou a faculdade de medicina. Sua mãe não consegue mostrar o rosto na igreja graça maior. As mulheres de seu círculo de oração estão falando. O pastor Aldair ligou e perguntou se era verdade. Esperei pelo que eu esperava que se seguiria uma exigência, para que eu consertasse isso, que eu emitisse algum tipo de retratação, que eu resolvesse as coisas e restaurasse a reputação da família. Mas o que veio em vez disso me surpreendeu. Era verdade, Lorena. Nós realmente tiramos seu futuro. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Depois de 10 anos, depois das mentiras da vergonha e das desculpas, meu pai estava me pedindo para confirmar o que ele já sabia. Sim, eu disse. Você sabe que é verdade. Você sempre soube. Houve um longo silêncio na linha. Sinto muito, ele disse. E então ele desligou. Não foi o suficiente. 2 palavras ditas em um telefone 10 anos, tarde demais, não podiam reparar o dano. Mas ouvi algo em sua voz que nunca havia ouvido antes, o estalo de um homem que permitiu que sua esposa guiasse a família para a crueldade, porque era mais fácil do que se levantar e dizer não. Ele não era um vilão. Ele era algo quase pior. Ele era um covarde que observou sua própria filha ser destruída e não disse nada porque o silêncio era mais confortável do que o conflito. Leonardo me enviou uma mensagem através das redes sociais alguns dias depois. Dizia: Foi sacanagem o que seu marido fez na festa. Você não deveria ter deixado ele expor assuntos de família assim. Eu o bloqueei sem responder. Patrícia foi a única que me procurou com algo que lembrava autoconsciência. Ela me ligou em meados de julho, quase um mês depois da festa, e perguntou se poderíamos nos encontrar para um café. Concordei com cautela. Nos encontramos em um pequeno café em Belo Horizonte em uma tarde de terça-feira. Ela parecia cansada de uma forma que nada tinha a ver com sono. Eu não sabia, ela disse, antes mesmo que eu me sentasse, sobre o dinheiro, sobre de onde veio. Eu tinha 16 anos quando a mamãe planejou meu casamento e nunca perguntei como ela estava pagando por ele. Eu apenas presumi que eles tinham economias. Eles tinham economias, eu disse, as minhas. Patrícia olhou para o café dela. Quando ouvi o que Elias disse na festa, fui para casa e olhei através de documentos antigos no armário da mamãe. Encontrei extratos bancários, vi os saques, vi as datas e percebi que meu casamento, as flores, o local, o vestido, tudo veio da vovó Odete, do dinheiro que ela economizou para você. Ela fez uma pausa. Sua voz estava trêmula. Sinto muito, Lorena. Não sei se isso significa algo para você e eu entenderia se não significasse, mas eu precisava dizer. Olhei para minha irmã mais nova, o bebê da família, a garota que havia sido mimada e protegida de todas as consequências durante toda a sua vida, e vi algo que nunca havia visto nela. Antes, remorso genuíno. Não o tipo performático em que minha mãe se especializava. Remorso real, desconfortável, honesto.
Significa algo, eu disse, mas não conserta nada. Eu sei, ela respondeu. Não estou pedindo para você consertar nada. Estou perguntando se você me deixará tentar ser melhor. Não pela mamãe, não pelo papai, mas por você. Eu disse a ela que pensaria sobre isso, e eu realmente queria dizer isso. O perdão eu havia aprendido na terapia não era uma única decisão. Era um processo, uma série de escolhas feitas ao longo do tempo, e não exigia reconciliação. Eu podia perdoar Patrícia sem convidá-la de volta para o centro da minha vida. Eu podia reconhecer seu pedido de desculpas sem fingir que o dano não havia acontecido. Quanto à minha mãe, o silêncio continuou. Viviane Bastos, que passou uma década controlando a narrativa de sua família com a precisão de um diretor de palco, havia perdido o roteiro. A comunidade para a qual ela havia atuado, a igreja, os vizinhos, o círculo de oração, agora sabia a verdade e a imagem que ela havia construído tão cuidadosamente, a imagem da mãe dedicada, cuja filha do meio simplesmente não era boa o suficiente, havia desmoronado em uma única noite. Elias e eu nos casamos em 14 de outubro de 2023, em uma pequena e privada cerimônia nos jardins da Fazenda Imperial, em Petrópolis, o mesmo lugar onde ele havia me pedido em casamento. Havia 30 convidados. Solange foi minha madrinha de honra. Os pais de Elias sentaram na primeira fila a senhora Andrade, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e o senhor Andrade em posição de sentido, como o oficial militar que ele sempre seria. A doutora Teles leu um trecho de um poema sobre resiliência e renovação. O celebrante era um juiz aposentado de Campinas que havia sido mentor de Elias em sua fase inicial de carreira. Meus pais não foram convidados, nem Leonardo. Patrícia recebeu um convite, mas optou por não comparecer, dizendo-me que não queria ir sem nossos pais e correr o risco de aprofundar a divisão. Respeitei a decisão dela, embora tenha doído. Durante a recepção, Elias tocou a gravação que ele havia obtido da vovó Odete falando em seu banquete de aposentadoria em 2007. Sua voz encheu a sala calorosa e firme, carregando aquela cadência inconfundível de uma mulher do interior de Minas Gerais que havia passado a vida servindo aos outros. Na gravação, ela falava sobre sua carreira, seus pacientes, e então, perto do fim, sobre sua neta. Eu tenho uma netinha chamada Lorena, ela disse, e eu podia ouvir o sorriso em sua voz, mesmo através da gravação. Ela tem 11 anos e é a pessoa mais inteligente que já conheci. Estou economizando cada centavo que posso para que ela possa ir para a faculdade de medicina um dia. Eu sei que ela vai conseguir. Eu sei em meus ossos. A sala ficou em silêncio. Eu estava chorando. Elias segurou minha mão e pela primeira vez a voz da vovó Odete não era apenas uma memória na minha cabeça. Estava na sala compartilhada com as pessoas que me amavam. Parte da celebração que ela sempre quis que eu tivesse. Em janeiro de 2024, matriculei-me em um programa de transição para profissionais de saúde na Universidade de São Paulo, USP. Não era a faculdade de medicina no sentido tradicional, mas era um caminho de volta à prática clínica. Uma maneira de usar minha formação em medicina, minha experiência administrativa e meu diploma de pós-graduação para trabalhar na intersecção entre o cuidado ao paciente e a liderança em saúde. A doutora Teles escreveu uma das minhas cartas de recomendação. A reitora do programa me disse durante a entrevista que meu histórico era um dos mais convincentes que ela havia revisado em anos. Concluí o programa em dezembro de 2024. Atualmente trabalho como executiva de saúde em uma rede médica regional no Triângulo Mineiro, supervisionando operações clínicas para 12 instalações. Ganho um salário de R$ 141 mil por ano, mais do que o fundo que me foi tirado. Construí isso do nada do chão de um pequeno apartamento em Ouro Preto, onde um dia chorei sobre um extrato bancário que mostrava R$ 341. Elias e eu moramos em uma casa em São Paulo com um jardim que cuido nos fins de semana
e um quarto de hóspedes que estamos lentamente preparando para a família que planejamos iniciar. Na mesinha de cabeceira ao lado de nossa cama, a fotografia da vovó Odete ainda me observa, e em meu pescoço ainda uso a fina corrente de ouro que Solange colocou na noite da festa de noivado. A noite em que a verdade finalmente falou mais alto que as mentiras. Não odeio meus pais. Trabalhei muito em mim mesma para carregar esse tipo de peso. Mas aceitei que amor e lealdade não são a mesma coisa e que algumas pessoas usarão a palavra família como um escudo para se protegerem da responsabilidade. Meus pais me tiraram 127 mil reais, mas pior do que o dinheiro. Eles me tiraram minha confiança, minha autoestima e uma década da minha vida que passei acreditando que era uma fracassada porque eles me disseram que eu era. Eu não sou uma fracassada. Nunca fui. Sou a neta de Odete Maria Bastos, uma mulher que trabalhou 31 anos em um hospital das Forças Armadas e sacrificou tudo o que tinha para que eu pudesse ter uma chance. Ela não viveu para me ver de jaleco branco, mas acredito em um lugar mais profundo do que a lógica que ela pode me ver agora, em minha própria força, cercada por pessoas que realmente me amam, vivendo uma vida da qual ela se orgulharia. Se você está assistindo a isso e lhe disseram que você não é suficiente pelas pessoas que deveriam ter dito o contrário, quero que saiba algo. As palavras delas não são a sua verdade. A história que elas contam sobre você não é a história que você tem que viver. Você pode escrever a sua própria. E você merece um capítulo onde você é a heroína, não o bode expiatório. Se esta história significou algo para você, agradeceria se clicasse no botão curtir e se inscrevesse neste canal. E se você tem sua própria história sobre superar a traição familiar ou recuperar sua autoestima, compartilhe nos comentários abaixo. Você nunca sabe quem precisa ouvi-la hoje à noite.